Meu nome é Fernanda, e gostaria muito que o que vou contar fosse apenas ficção. Infelizmente, trata-se do relato verdadeiro do pesadelo vivido pela minha irmã Rafaela, quando se apaixonou pelo homem errado. Ela tinha 19 anos quando me ligou completamente empolgada para dizer que tinha conhecido um cara incrível e que eles já moravam juntos. Garantiu que ele era perfeito, que amava de verdade e que estavam muito felizes. Confesso que fiquei radiante com a notícia, porque ela sempre foi uma garota linda e uma pessoa maravilhosa. Talvez fosse jovem demais, mas nunca é tarde demais ou cedo demais quando o amor verdadeiro chega. Rafaela sempre foi a rainha da escola. Loira, alta, magra e com olhos lindos que pareciam mudar de cor. Era a inveja de muitas garotas, mas não era apenas bonita. Também era extremamente talentosa. Tocava praticamente qualquer instrumento que colocasse em suas mãos e tinha uma voz que fazia todo mundo vibrar. Ou seja, ela podia ter o garoto que quisesse sem fazer muito esforço. Eu morava na capital e ela numa cidade do interior. Planejamos um fim de semana para que eu fosse visitá-la e assim conhecesse esse cara que tinha conquistado o coração dela. Peguei o carro e dirigi cerca de 4 horas até a cidade dela. Estava com muita expectativa de ver como era a vida dela agora. Mas quando finalmente eu cheguei no endereço, fiquei de boca aberta. Era um lugar velho, com paredes descascadas e uma aparência de total abandono. Algo que não combinava nem um pouco com ela, levando em conta o quanto Rafaela sempre foi perfeccionista e caprichosa. Ela me recebeu toda animada e nos abraçamos. Neste momento, saiu de um quarto dos fundos um cara de uns 40 anos, com cara de cansado e completamente largado. Era o Saulo, o namorado dela. Honestamente, no primeiro segundo pensei que fosse uma pegadinha, mas não. Ele mesmo. Um cara careca, com uma barriga de chope enorme, claramente usuário de drogas, com os dentes postiços que pareciam mal ajustados e um cheiro de maconha que quase me fez vomitar. Desde o primeiro momento me causou um nojo profundo. Não só porque era desleixado, mas porque parecia que não se cuidava de jeito nenhum. E julgando por tudo que eu tinha visto ali, era evidente que esse homem era um fracassado e um viciado. Nada bom para Rafaela. Mas não era só isso. Além de tudo, ele era grosso. Toda vez que falava com ela, usava um tom agressivo e humilhante, dizendo coisas horríveis na cara dela e na minha frente, como se ela fosse burra. Poucos minutos depois, fiquei sabendo que ele ia começar a trabalhar numa lanchonete do bairro, embora nunca tenha ficado claro se realmente começou. Rafaela, super empolgada, me perguntou o que eu achava dele. Bom, eu não tenho papas na língua, então soltei o verbo. Olha, Rafaela, esse cara é um imbecil. Ele não te trata bem, não tem onde cair morto e acho que você está cometendo um erro terrível ficando com esse sujeito. Ela tentou defendê-lo, dizendo que era o jeito dele e que gostava dele assim mesmo. Falou que ele a amava, se preocupava com ela, que era um grande homem e que eu só precisava conhecê-lo melhor. Mas eu já sabia que, enquanto ela ficasse ali, as coisas só iriam piorar. Saulo era intenso demais com ela, e quando eu estava por perto, ficava ainda mais desagradável. Soltava comentários do tipo, ela não faz essas coisas aqui. Ou outras besteiras humilhantes que só mostravam o quanto ele era um idiota. Passamos o fim de semana sem brigas, mas a cada minuto eu me sentia mais incomodada. O que mais me doía era ver como Rafaela se rebaixava para ele e como Saulo se aproveitava desse amor. Quando tive que ir embora, deixei minha opinião bem clara. Aquela história não podia terminar bem e ela devia tomar muito cuidado. Alguns meses se passaram. Rafaela completou 20 anos e, para minha surpresa, se casou com Saulo. Não concordei nem um pouco com essa união, porque no fundo eu sabia que aquele cara não prestava. Mas não podia fazer muito mais do que avisar e me preocupar. Rafaela sempre quis ser mãe, mas tinha endometriose e parecia que ia ser muito difícil engravidar. Minha outra irmã, Isadora, também teve uma história bem complicada. Ela engravidou com 15 anos e decidiu que não tinha condições de criar a filha. Quando os pais ficaram sabendo, toda a família se reuniu para discutir o que fazer.
Foi nesse contexto que Rafaela e Saulo ficaram muito interessados na situação e propuseram para Isadora que eles ficassem com a bebê para criar como se fosse deles. Para mim, aquilo era loucura e senti que devia fazer alguma coisa. Liguei para Isadora e avisei que Saulo não era boa bisca, que não confiava nele e que era melhor repensar essa decisão. Mas Isadora não gostou nada do meu conselho. Ela confiou neles, achou que estavam bem e que iam cuidar da bebê da melhor maneira. Nós discutimos um pouco, mas no final, ela decidiu entregar a criança para eles. Meses depois do nascimento da bebê, Rafaela e Saulo se mudaram para a casa dos meus pais. Naquela época eu estava morando temporariamente lá também, apesar de não ser uma casa enorme. Pelo menos eles estavam perto da família. Só que não demorou muito para meus pais começarem a perceber a mesma coisa que eu já tinha avisado. Não passou nem um mês desde que se mudaram e eles saíram de lá para um apartamento maior. Mas também não duraram muito tempo e acabaram voltando para o interior com a bebê. Eu os visitava de vez em quando e numa dessas visitas, a bebê já tinha quase 1 ano. Mas o que vi não foi nada bonito, foi cena de filme de terror. A menininha engatinhava em cima de um tapete imundo, coberto de sujeira de gato e sangue. E na cadeirinha de alimentação tinha um monte de fumo de rolo espalhado que eles usavam para enrolar cigarro de palha e economizar. Sério? Era um lugar sujo, largado, horrível. Saulo não parava de tratar Rafaela mal e agora sobrava até para a menina. A pobre da bebê parecia triste e às vezes me dava vontade de chorar só de ver ela naquela situação. Mas a pior parte veio meses depois, quando Rafaela me ligou e soltou a bomba. Saulo tinha agredido ela. Ela me contou que tiveram uma briga feia e ele partiu para cima dela com violência. Ela, tentando se defender do ataque, empurrou ele com toda a força. Saulo caiu em cima da mesa de centro e quebrou a mesa todinha com o peso do corpo dele. Minha irmã é baixinha, mas é muito forte. E se sentiu orgulhosa porque não deixou aquele covarde dominá-la. Logo depois, ela me disse que a polícia foi chamada e a situação virou contra ela. Como ela tinha empurrado ele e causado a queda, acabou sendo levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Teve que assinar um termo circunstanciado e ouvir sermão como se a culpa fosse dela. A verdade é que me subiu sangue porque ele era um monstro da história. Mas, acima de tudo, eu estava apavorada pela segurança da bebê. Depois disso, com o tempo, ela conseguiu emprego na conveniência de um posto de gasolina e fez amizade com um pessoal lá que se tornou como uma segunda família para ela. Mas não demorou muito e um dia viram ela chegando no trabalho com um olho roxo gigante, tão inchado que ela não conseguia nem abrir. Uma colega de trabalho ficou furiosa e praticamente obrigou ela a fazer um boletim de ocorrência. Saulo foi preso por lesão corporal, mas durante a investigação descobriram que minha sobrinha vivia em situação de maus tratos. O pior de tudo foi a justiça. Ele pegou menos de 1 ano de cadeia e quando saiu na cabeça dele, achava que Rafaela tinha a obrigação de voltar para ele. Nessa época, Rafaela já tinha se mudado com a filha para um outro apartamento, um lugar decente pelo menos. Mas ele começou a perseguir ela e transformar a vida dela num inferno. Ela, cansada daquilo, decidiu dar um basta. Entrou com um pedido de divórcio e conseguiu uma medida protetiva contra ele na justiça. O divórcio saiu pouco depois e Saulo foi embora para outro estado. Bem longe daqui. Mas quando parecia que o pesadelo acabou, a história ficou macabra de verdade. Alguns meses depois, Saulo voltou para a casa de Rafaela, violando a medida protetiva, batendo na janela querendo vê-la. Ela disse não na hora e falou que se ele quisesse ver a menina, teria que esperar até o dia seguinte. Nos dias seguintes, eles se encontraram em lugares públicos para ele ver a filha por um tempo. Mas ele não parava de insistir que queria voltar e recuperar a família. Graças a Deus, ela não cedeu. Pouco tempo depois, minha irmã recebeu uma ligação de um investigador da Polícia Civil desse outro estado para onde Saulo tinha ido. Perguntaram se ela tinha mantido contato com o Saulo. E ela admitiu que sim. O policial então alertou que ela devia manter distância total, porque Saulo era extremamente perigoso. Ele disse que Saulo estava sendo procurado pela morte da última namorada dele. E, de fato, poucos dias depois prenderam ele e ele foi condenado por esse assassinato, depois de confessar o crime.
Nós ficamos em choque. Segundo as investigações, foi um crime brutal. Ele esfaqueou a garota várias vezes e escondeu o corpo no armário do apartamento onde moravam. Desde então, Saulo está preso e, pelo que soubemos recentemente, agora está morrendo de câncer na cadeia. Não é que eu sinta pena. A verdade é que ele é um imbecil e um assassino. Ele merece tudo de ruim que acontecer. Sinceramente, espero que pague por tudo que fez, bem devagar e com dor. Quando olho para trás e penso em tudo que aconteceu, percebo o quanto é difícil identificar o perigo que se esconde em pessoas aparentemente comuns. Rafaela teve sorte de escapar com vida, mas carrega as cicatrizes dessa história para sempre. O mais assustador é saber que histórias como essa acontecem todos os dias bem ao nosso lado. E muitas vezes só descobrimos a verdade quando já é tarde demais. Vou te dar um conselho que aprendi da pior forma. Nunca confie em alguém que te dá arrepios e jamais se entregue antes de conhecer quem a pessoa realmente é. Por que digo isso? Porque vivi essa situação na pele e quase não sobrevivi para contar. Tudo aconteceu há cerca de 6 anos. Eu era daqueles caras que nunca tinha conseguido um relacionamento de verdade. Então, quando surgiu a chance de sair com uma garota linda chamada Alicia, achei que era minha grande oportunidade. Eu era muito nerd na época, e vamos ser realistas, as garotas do colégio e da faculdade não davam a mínima para um cara como eu. Elas só queriam saber dos bonitos ou dos ricos. Eu era invisível, sempre esperando que alguém me desse uma chance. Mas aí chegou o dia da minha formatura da faculdade e tomei uma decisão. Eu precisava conseguir um encontro, custasse o que custasse. Foi quando criei perfis em vários aplicativos de namoro. Semanas depois, conheci a Alicia. Ela era, sem dúvida, a garota mais bonita que eu já tinha visto. Conversamos alguns dias online antes de nos encontrarmos pessoalmente. Ela me disse que também era considerada nerd na escola dela, mas eu não conseguia acreditar. Se era verdade, devia ser a nerd mais gata que já existiu. Depois de alguns dias trocando mensagens, Alicia me convidou para sair. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Decidimos nos encontrar em um café. E assim que ela entrou no lugar, senti que tudo mudou. De repente, todos os olhares estavam nela, como se uma celebridade tivesse acabado de chegar. Alicia tinha a pele incrivelmente macia, o cabelo preto e longo estava impecável e os olhos azuis eram tão intensos que me perdia neles. Além disso, a voz dela era linda, parecia música. Meu Deus, eu estava tão feliz e ao mesmo tempo tão inseguro. Todos ali pareciam ter inveja de mim. Conversamos bastante e cada vez que ela ria, eu sentia que o mundo ficava melhor. Na saída, ela me perguntou se podia ir para minha casa enquanto mexia no cabelo de um jeito provocante. E eu só consegui dizer que sim. Sem pensar, comentei que morava sozinho. E mal entramos, ela começou a me beijar e a tirar a roupa. Eu estava nas nuvens, não conseguia acreditar na minha sorte. Naquela tarde, rolou de tudo por toda a casa. Era minha primeira vez, e nunca imaginei que fosse sentir algo tão incrível. Ela fez questão de que tudo fosse perfeito, mas depois de terminarmos, simplesmente se vestiu e foi embora sem dizer uma palavra. Eu fiquei sem saber o que pensar. Embora tudo tivesse sido mágico, algo dentro de mim começou a me dar um mau pressentimento, e essa sensação não desapareceu enquanto eu arrumava a bagunça. Agora olho para trás e penso, se eu tivesse prestado atenção aos sinais, nos dias seguintes me senti inquieto, queria ter Alicia nos meus braços de novo, mas a oportunidade não aparecia. Durante 3 dias não conversamos muito e eu ficava nervoso porque era tudo novo para mim e além disso tinha sido minha primeira vez. Eu tentava me conectar com ela de novo, mas parecia que não estava tão interessada em me dar uma resposta clara. Será que ela não gostou? Eu pensava e me torturava com isso. Quer dizer, eu era novato num assunto e o fato dela ter se afastado me deixava inseguro. No fim, decidi mandar uma mensagem. Perguntei se ela tinha curtido a tarde tanto quanto eu, e a resposta dela foi um alívio. Sim, eu adorei, foi incrível. Fiquei emocionado ao ler aquilo, mas então ela me surpreendeu dizendo que estava planejando uma viagem de carro. A ideia de uma viagem a 2 me fez sentir o cara.
Meu ego estava lá em cima, então aceitei na hora. O plano era nos vermos naquela mesma semana e eu mal conseguia conter a emoção. Quando chegou o dia da viagem, mal consegui dormir na noite anterior de tanta ansiedade. Acordei cedo, mesmo assim, e passei horas me preparando. Eu até tinha colocado na mala alguns brinquedos para usarmos durante a viagem. É que na minha cabeça ia ser selvagem e divertido. Quando anoiteceu, nos encontramos no local combinado para começar a viagem. Achei estranho Alicia não trazer nada além da bolsa dela, mas pensei que talvez fosse um passeio rápido, e não dei muita importância. Entramos no meu carro, eu no volante e ela no banco do passageiro, e pegamos a estrada em direção à serra. Depois de uns 10 minutos subindo, senti a mão dela alisando minha perna, o que me deixou muito animado. E depois ela começou a me fazer sexo oral ali mesmo. Eu estava tão envolvido no momento que decidi encostar o carro no acostamento, num trecho de serra que parecia deserto. Não tinha ninguém à vista, só a escuridão e a silhueta do mato ao redor. Comecei a beijá-la e a tirar a nossa roupa, mas justo quando eu estava no auge, senti uma dor aguda no peito e um calafrio percorreu meu corpo. Abri os olhos e gelei ao ver que ela segurava uma faca. Vi sangue começar a manchar a lâmina. Fiquei em choque por um momento e antes que eu pudesse reagir, ela tentou me esfaquear de novo. Tentei segurar a mão dela, mas ela era mais forte do que imaginava. Que porra é essa? Você tá louca? Perguntei completamente em pânico. Vamos, isso vai ser tão divertido? Ela respondeu com uma risada estranha, como se estivesse completamente insana. Eu já fiz isso antes e é excitante demais. Seu sangue vai me cobrir enquanto transamos e depois eu descanso sobre o seu cadáver. Travei. Não conseguia acreditar. Aquela garota era completamente louca. Nesse momento entrei em desespero e lutei com todas as minhas forças para tirar a faca dela, mas ela continuava tentando me esfaquear, conseguindo me cortar várias vezes durante a briga. Eu sabia que precisava ir para um hospital logo, ou isso seria o meu fim. Então, no meio da luta, consegui empurrá-la com força. No movimento brusco, ela perdeu o equilíbrio e a faca que estava na mão dela acabou indo contra o próprio pescoço. Aterrorizado, tirei a faca e acertei ela de novo para garantir que não levantasse. E ela morreu ali na minha frente. Sem saber o que fazer, larguei a faca no chão ao lado dela e, com muita dificuldade por causa da dor no peito, arrastei o corpo para o banco do motorista. A serra era cheia de precipícios fundos, cobertos de mata fechada. Ninguém acharia nada ali. Manobrei o carro para a beira da ribanceira, coloquei em ponto morto, destravei o freio de mão e empurrei o veículo com ela dentro para o barranco. O medo tomava conta de mim enquanto ouvia o barulho do carro quebrando galhos e sumindo na escuridão do vale. Eu estava ferido e sozinho no meio do nada. Tive que caminhar alguns quilômetros pela beira da estrada, cada passo uma tortura, até encontrar um posto de gasolina. Procurei o banheiro e entrei rápido, sem que ninguém me visse direito. Lavei o sangue do rosto e das mãos o melhor que pude e fechei o zíper da jaqueta até o pescoço para esconder a camisa rasgada e manchada. Comprei uma água para disfarçar e lá fora do posto consegui sinal de celular para chamar um Uber. A viagem de volta foi tensa. Rezava para o motorista não puxar assunto e não perceber meu estado. Nos dias seguintes, fiquei obcecado pelos noticiários locais, esperando que descobrissem o carro lá embaixo, mas nunca saiu nada no jornal. Provavelmente o mato fechado cobriu tudo e ninguém passou por aquele trecho. Com medo de que me ligassem ao acidente e fizessem perguntas que eu não podia responder, resolvi não ir ao hospital. Preferi tratar minhas feridas em casa, mesmo correndo o risco de piorar e acabar morrendo, mas, por sorte, a maioria era superficial. A do peito demorou mais para sarar porque era bem feia e funda. Chegou a me assustar bastante, mas depois começou a cicatrizar. Até hoje essa experiência me atormenta. Desde então não saio mais com ninguém. Não porque sou um fracassado nos encontros ou porque sou nerd. É porque cada vez que penso em tentar de novo, o pânico me paralisa. Fico pensando, e se acontecer algo assim outra vez? Talvez da próxima eu não tenha tanta sorte. Há algum tempo, meu marido e eu fizemos uma viagem que era para ser tranquila, mas acabou se tornando uma daquelas experiências que marcam para sempre.
Em uma noite, voltávamos de um passeio pelo vale e cruzávamos um trecho escuro da estrada, próximo ao portal de entrada da cidade, quando os faróis do carro iluminaram algo perturbador, o que parecia ser uma pessoa deitada na beira da estrada, com os pés voltados para o asfalto. Percebi isso na hora, então falei para o meu marido que tinha alguém ali, mas ele deu uma olhada rápida e disse que não tinha ninguém. Bati o pé e insisti que tinha sim, mas ele só deu um sorriso e falou que eu devia parar de assistir esses programas de investigação porque eles estavam me fazendo ver coisas onde não tinha. Olha, eu sou muito fã de histórias de crimes reais, e era exatamente a isso que meu marido estava se referindo. Mas nesse caso, eu estava convencida de que o que eu tinha visto era muito real. Só que ele teimava que eram apenas uns sacos de lixo preto e não parava de repetir isso. Não era lixo, era uma pessoa, repeti pela milésima vez, mas ele nem ligou. Quando finalmente chegamos ao hotel e enquanto a gente estava estacionando, meu marido me olhou sério e perguntou se eu tinha certeza absoluta do que tinha visto. Disse que se eu quisesse, a gente podia voltar para conferir. Nessa hora, foi como se um aperto no peito tomasse conta de mim. Sabia que não podia simplesmente deixar aquilo para lá, então falei que sim, que a gente tinha que voltar. Fizemos o retorno e enquanto passávamos novamente pelo lugar, consegui distinguir uns pés na escuridão. "Para o carro!" gritei, e ele freou bruscamente. Baixei o vidro e chamei. "Oi, você tá bem?" Mas ninguém respondeu. Tentei de novo, dessa vez mais alto. "Ei, você tá me ouvindo? Tá tudo bem aí?" De repente, uma mulher vestida toda de preto se sentou de uma vez. Ela usava um casaco grande e bonito e calças escuras, com a bolsa jogada do lado. Ela tinha um rosto doce e, apesar da situação, mantinha uma aparência cuidada, mas parecia estar confusa em outro mundo. Nesse momento, virei para a direita e vi que meu marido estava branco, completamente chocado com a situação. Perguntei para a mulher aonde ela ia, e ela me disse que estava tentando chegar no posto de gasolina mais à frente. Falou que a mãe dela estava esperando lá para buscar ela. Fiquei surpresa quando percebi que essa mulher devia ter mais de 40 anos, e alguma coisa na resposta dela não soava bem, porque aquele posto ficava a uns 10 quilômetros de onde a gente encontrou ela. Ela achava que estava pertinho, bem perto do hotel dela, e que podia ir a pé, o que não fazia o menor sentido naquele frio de lascar que estava fazendo. Então oferecemos uma carona e ela subiu no banco de trás do nosso carro. Mas antes de entrar, ela puxou a gola do casaco bem para cima, parecendo desconfiada, como se esperasse que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Não dei muita bola na hora e pensei que talvez ela estivesse só um pouco desorientada ou com muito frio. Enquanto a gente dirigia, tentávamos conversar com ela, fazer perguntas bobas, como se isso pudesse deixar ela mais à vontade. Perguntei por que ela estava deitada na beira da estrada e ela me disse que simplesmente tinha cansado de caminhar e decidiu descansar um pouco, como se estivesse pronta para desistir de tudo. Achei aquilo muito estranho, já que ela não estava usando nem touca, nem luvas, e o vento gelado cortava a pele. Sentia que ela estava vulnerável demais. Quando finalmente chegamos no posto, a mulher agradeceu, desceu do carro e sentou num banco bem na frente da loja de conveniência. Falamos que podíamos esperar com ela até a mãe chegar, mas ela garantiu que estava bem e não precisava de companhia. Só que tinha alguma coisa que não encaixava para mim, então continuei insistindo, lembrando a ela que o sinal de celular ali na serra era horrível, quase inexistente, mas não teve jeito de convencer a mulher. Finalmente, voltamos para o nosso hotel um pouco mais aliviados, mas aquela situação não me deixava tranquila. Ao chegar, notei que havia 2 viaturas da polícia no estacionamento e percebi que elas não estavam lá quando passamos da primeira vez. Comentei com meu marido que eu tinha a sensação de que aquela polícia estava lá por causa da mulher que a gente encontrou. Então me aproximei com cuidado de um dos policiais e perguntei se eles estavam procurando alguém, desaparecido, uma mulher. Ele confirmou que sim e perguntou se eu tinha visto. Então contei tudo o que tinha acontecido desde o momento em que vi o corpo na valeta até a hora que deixamos ela no posto. O policial agradeceu pela ajuda e disse que não podia me dar detalhes do caso, mas que a atitude dela tinha sido muito inteligente. Aproveitei e sugeri que eles fossem ver como ela estava lá no posto, para garantir que ela estava segura mesmo e se a mãe dela tinha chegado. Enquanto falava com o policial, me ocorreu uma ideia que me deu um frio na barriga.
me dei conta de que toda aquela confusão provavelmente tinha começado no mesmo hotel onde a gente estava hospedado. Então, ao voltar para o nosso quarto, decidi procurar saber o que tinha acontecido. Entrei em um dos grupos de WhatsApp da cidade e, ao ler os comentários sobre o que tinha acontecido mais cedo naquela noite, meu coração afundou. Tinha acontecido um caso grave de violência doméstica no hotel e a mulher tinha sido agredida brutalmente pelo companheiro. O pior de tudo foi descobrir que ela estava tão aterrorizada que decidiu fugir na escuridão sem lanterna nem nada. Ela deve ter caminhado quase 1 quilômetro desde o hotel, mas a dor dos ferimentos deve ter sido tanta que ela acabou se rendendo e deitou na estrada. Dava para imaginar que naquele momento ela deve ter achado que ia morrer ali sozinha, mas preferia isso a voltar, porque já tinha conseguido escapar. Fiquei sabendo depois que ela tinha conseguido fugir do quarto e ir até a recepção do hotel para ligar para a mãe dela, pedindo que fosse buscá-la no posto de gasolina. Quando o marido percebeu que ela havia sumido, ligou para a polícia. O homem que agrediu ela foi preso graças à coragem dela e, infelizmente, ao desespero que ela sentiu. Aquela noite nunca saiu da minha mente. Até hoje me pergunto o que aconteceu com ela depois que a deixamos naquele posto. Será que a mãe chegou a tempo? Será que ela está em segurança, longe daquele homem? Essas perguntas me perseguem. Quando comento sobre aquilo com meu marido, sobre aquela figura imóvel na escuridão da estrada, ele se cala. Imagino que também carregue o peso de saber que quase não paramos. Aquela experiência me ensinou algo fundamental. Confie sempre na sua intuição, porque às vezes ela é a única voz capaz de salvar uma vida. Existe algo pior do que ver uma pessoa se jogar de uma sacada, ver essa pessoa desaparecer no ar antes de tocar o chão. Meu nome é Augusto, tenho 28 anos e o que vou contar aconteceu no meu 2º ano de faculdade, quando dividi um apartamento perto do campus e tive um encontro que mudou completamente minha visão sobre o que existe além da vida. Faço 29 muito em breve. Tudo rolou quando eu tinha acabado de fazer 20 anos e cursava medicina. Eu morava num apartamento alugado no 3º andar de um prédio que ficava a uns 15 minutos a pé da faculdade. Decidi dividir o lugar com outros 2 caras para rachar as contas. Um deles era o Rodrigo, estudante de engenharia eletrônica, que estava no 3º ano. O outro, o Sandro, já era formado em letras, mas estava fazendo um MBA. A gente se dava muito bem e vivia zoando um com o outro graças em parte às nossas brincadeiras nas redes sociais. Lembro que no dia 20 de agosto de 2017, uns dias depois do meu aniversário, cheguei em casa depois de um dia longo. Eram umas 7 horas da noite e naquela hora Rodrigo e Sandro tinham ido para um barzinho na casa de outro amigo, então eu estava sozinho quando cheguei. Quando entrei no corredor do prédio, levei um susto. Vi uma garota agachada na frente da porta do meu apartamento. Dei uma olhada em volta, meio desconfiado, e vendo que nem Rodrigo nem Sandro estavam com ela, cheguei mais perto. Eu queria ajudar, então, em vez de me assustar, perguntei se ela precisava de alguma coisa ou se tinha esquecido a chave. Ela levantou de repente e me olhou de um jeito estranho. Já chegou perguntando do Rodrigo? O que me deu um certo alívio e eu falei que ele tinha saído para beber com a galera. Se quiser, você pode esperar aqui, ofereci. Ela sorriu e concordou com a cabeça. Sem pensar muito, destranquei a porta. Ela entrou e começou a reparar em tudo. Pode sentar onde quiser, eu disse. Ela se acomodou no sofá, enquanto eu ainda tentava processar aquela situação estranha. Ofereci algo para beber e perguntei se ela queria comer alguma coisa, mas ela disse que não queria nada. Só quero ver o Rodrigo, foi a resposta dela. Fiquei meio confuso. Então perguntei qual era a relação dela com ele. Sou namorada dele. Ela respondeu na maior naturalidade do mundo. O que mais me surpreendeu foi que, pelo que eu conhecia do Rodrigo, nunca tinha visto ele sair com ninguém. Só lembro que ele tinha comentado de uma garota com quem ficou anos atrás, mas nunca falava de nada atual. Então a curiosidade bateu forte. Você tentou ligar para ele? Perguntei. Tô sem celular, foi a resposta seca dela. Olhei para a garota sem acreditar. Quem, em sã consciência, anda sem celular em 2017? Decidido a ajudar, peguei meu telefone e ofereci, mas ela recusou, dizendo: acho que vou esperar. Fiquei com o pé atrás.
Tem certeza? Porque eles podem demorar bastante, avisei. Mas ela simplesmente me ignorou. Olha, eu tô cansado, mas se você quiser esperar, pelo menos manda uma mensagem para ele e saber que você tá aqui, sugeri. Só que ela virou a cabeça para a janela como se não ligasse para o que eu estava falando. Depois de um tempo, desisti e avisei que ia tomar um banho rápido. Levei meu telefone para o banheiro e mandei uma mensagem para o Rodrigo avisando que a namorada dele estava esperando. Uns minutos depois, por volta das 7h30, enquanto eu estava no banho, ele me ligou. Não atendi na hora por motivos óbvios, então terminei de me enxaguar, me vesti voando e liguei de volta. Alô? Isso é trote? Eu não tô saindo com ninguém agora. Foi a primeira coisa que ouvi. Não é trote não, respondi meio alarmado. Tem uma garota aqui que diz que é a sua namorada e insistiu que estava te esperando. Assim que eu falei isso, o clima pesou. Rodrigo perguntou o nome da garota, mas eu nem tinha tido a chance de perguntar e falei isso para ele. Aí ele perguntou como ela é. Olhei para o corredor onde ela estava, mas não dava para ver direito. A garota continuava sentada, olhando pela janela. É difícil dizer, não sei muito. Ela tem pele clara, cabelo castanho. Enfim, é bem normal, só sei que ela tá aqui te esperando. Comecei a ficar inquieto enquanto falava. Por que você não perguntou o nome dela? Ele insistia, e comecei a sentir um frio na espinha. A garota tinha aparecido do nada e o jeito dela era estranho. Tocou uma sensação ruim, velho. Não tô gostando disso, confessei pro Rodrigo. Agora, a ideia dessa garota que dizia ser namorada de alguém que não conhecia estar dentro do meu apartamento estava me deixando nervoso. Quem era ela de verdade? Estava esperando alguém ou era só uma estranha mal-intencionada? Não sabia o que fazer. Voltei a olhar para onde ela estava e tentei reparar melhor. Então contei para o Rodrigo que a garota tinha cabelo longo e castanho, com um olhar fundo, meio triste. Não era muito alta, devia ter 1,60 m e vestia um moletom verde escuro que parecia uns 2 números maior que ela, além de calça jeans e tênis preto. Depois que descrevi a aparência, ficou um silêncio na linha por uns 5 segundos que pareceram eternos. Perguntei se ele já tinha tido alguma ex maluca, rindo um pouco de nervoso, mas o que ele disse congelou meu sorriso na hora. Essa garota parece a minha namorada de 5 anos atrás. Ela tinha depressão e ela morreu, caindo do prédio da família dela. Ele falou com uma voz cheia de angústia. Nessa hora, o pânico tomou conta de mim. Comecei a suar frio e só consegui murmurar. O que eu faço? Não fala nada e não faz nenhum movimento brusco. Eu tô voltando. Chego em alguns minutos, mas não desliga. Assim que ele falou isso, ouvi o barulho dele correndo do outro lado da linha. Eu tava em estado de choque, sem conseguir processar o que acabava de ouvir. Saí do banheiro com a cabeça a mil e o cabelo ainda molhado. E lá estava ela, de pé, se equilibrando na grade da sacada. Vi ela chorando enquanto murmurava que nunca foi boa o suficiente para o Rodrigo, e a cena era assustadora. Eu ainda tentava entender o que o Rodrigo tinha me contado. Sem pensar, desliguei o telefone e corri na direção dela, gritando para ela entrar. Mas quando ela virou o rosto para mim, deu um sorriso com uma tristeza que partiu meu coração. Nunca vou encontrar a felicidade. Nasci triste, disse. E num piscar de olhos, pulou. Na hora dei um grito e estiquei a mão para tentar segurar ela, mas falhei feio e fechei os olhos com força. O medo me obrigou a abrir os olhos de novo e meu coração despencou quando eu vi que não tinha nenhum sinal dela lá embaixo. Poucos minutos depois, o Rodrigo chegou correndo e me encontrou na sacada, pálido e tremendo. "Cadê ela?" ele perguntou. E eu contei o que tinha acontecido, enquanto ele soltava um suspiro de alívio. Ele confessou que vinha sonhando com ela e que às vezes via a silhueta dela vagando por aí. É por causa desse moletom verde. Era dela. Eu dei para ela há poucas horas antes dela pular. Ela estava na minha casa.
Passamos a tarde juntos. E quando ela estava se vestindo para ir embora, eu entreguei o moletom para ela vestir, mas ela disse para eu ficar com ele para ter uma lembrança dela. Naquele momento não entendi muito bem o que aquilo significava, até que um tempo depois a mãe dela ligou para ele contando o que tinha acontecido. Eu guardei o moletom até pouco mais de um mês atrás, quando decidi ir ao cemitério e deixar em cima do túmulo no aniversário da morte dela. Ele me explicou tudo honestamente. Eu não sabia o que pensar. Rodrigo não saía com ninguém desde aquela época e quase nunca falava do passado. Então contei que a única coisa que ouvi ela dizer antes de pular foi sobre como ela nunca encontraria a felicidade. Aquilo ficou num arrepiado e frio. Desde aquela noite carrego comigo a certeza de que algumas dores são tão profundas que nem a morte consegue apagar. A garota do moletom verde nunca encontrou paz em vida e talvez tenha voltado buscando algo que já não existia mais. Foi a primeira e única vez que eu vi aquela garota. Rodrigo nunca mais mencionou ter tido outro encontro com ela, e, pelo que sei, também não a viu mais desde então. Mas toda vez que passo por aquela sacada, sinto um arrepio, e me pergunto se algumas almas realmente ficam presas aos objetos que um dia amaram, ou se a tristeza é capaz de criar laços tão fortes que atravessam a própria morte. Sinceramente, rezo para nunca mais descobrir a resposta. Vou mandar o papo reto sobre uma experiência bizarra que mudou totalmente minha visão sobre relacionamentos e que até me fez querer distância de namoros por um bom tempo. E só para deixar claro, não é aquela história comum de encontros ruins em que um dos dois faz alguma besteira, tipo comer de boca aberta ou só falar dele mesmo. Essa é outra coisa bem diferente. E graças a Deus que eu saí vivo para contar. Eu era jovem, na casa dos 20 e poucos, me achava o cara, no auge da vida. Sempre gostava de paquerar e puxar assunto. Os encontros me deixavam animado, principalmente quando o programa terminava naquela parte boa que a gente chama de a sobremesa, se é que me entende. Na época eu morava na capital, tinha saído da faculdade e acabado de conseguir meu primeiro emprego num escritório bem no centro. Parecia o máximo, a vida estava boa. Minha autoestima nas alturas. Resumindo, eu vivia o melhor momento da minha vida. Uma tarde depois do trampo, resolvi passar numa cafeteria bem cheia. Enquanto esperava a minha vez, vi uma garota deixar o celular cair no chão e, sem pensar, me abaixei para ajudar. Quando nossos olhares se cruzaram, foi como se o tempo parasse. Ela tinha os olhos azuis mais intensos que já vi na vida. "Oi!" falei meio sem jeito, devolvendo o aparelho. "Desculpa pelo susto", emendei. "Sou Flávia. Obrigada por ajudar." Ela respondeu com um sorriso que me deixou sem reação, mas percebi uma tristeza no olhar, os olhos inchados, com olheiras marcadas, como se tivesse chorado demais. "Você tá bem?" perguntei na hora. "Ah, sim, agora tô", ela disse, mas o sorriso parecia meio forçado, sem vida. Ainda sem pensar direito, pedi o número dela. Achei meio loucura. Mas ela tirou um papelzinho da bolsa e anotou. "Tenho que ir", falou e saiu rápido. Eu fiquei ali segurando o papel nervoso, até que olhei e soltei um sorriso enorme. Tinha o número dela e um coração desenhado do lado. Não podia acreditar. A mulher mais incrível que já vi estava afim. Depois da euforia bateu a ansiedade. Será que tem algo que eu não estou vendo? Pensei bastante e só consegui ligar à noite. "Oi, a gente se conheceu na cafeteria." Comecei, mas ela me cortou. "Tava esperando você me ligar o dia todo", falou animada demais. Fiquei surpreso, mas achei um bom sinal. A conversa foi leve, divertida e marcamos um encontro no dia seguinte. O plano? Jantar fora. Descobrimos que os dois éramos viciados em comida japonesa. O encontro foi incrível, tudo o que podia desejar. A Flávia era divertida, inteligente e claramente linda demais. Depois desse, marcamos mais alguns. Tudo parecia perfeito, mas tinha alguma coisa nela que me deixava desconfiado. Só não sabia o quê. Acho que a paixão me cegava. Uma noite, num restaurante, ela falou: "Quer sair daqui?" Com aquela voz que me arrepiou. Nos olhamos, os dedos dela apertaram minha mão e eu respondi: "Bora!", pedindo a conta na hora. Chamamos um carro de aplicativo e fomos para o apartamento dela.
Quando cheguei, o lugar estava aconchegante. Um cheiro bom no ar. Perguntei, que cheiro é esse? Ela riu e disse, lavanda, enquanto acendia uma vela perfumada. Os gestos dela, o jeito, indicavam que queria a mesma coisa que eu, só que era mais direta do que outras mulheres que já conheci. Era como se a gente se conhecesse há séculos. Tá pronto para isso? Perguntou. Pensei comigo. Pronto? Nem sei se estou preparado direito. A noite foi perfeita. Curtimos bastante e depois dormimos. Ou era o que eu pensava, até por volta da meia-noite quando acordei com um choro. Virei para ela e vi que estava sentada na cama com uma caixa de lenços e o travesseiro molhado. O que aconteceu? Você tá bem? Perguntei preocupado. Ela respirou fundo, virou para mim e falou: Nunca te contei que meu ex morreu? Senti um nó no estômago e só consegui dizer não. Se você se perguntou por que uma mulher tão bonita como eu ainda tá solteira, é porque não superei isso. Murmurei. Sinto muito. Ele morreu há 1 mês e desde então você foi a única pessoa que me fez sentir alguma coisa. Ela disse com um olhar tão intenso que parecia até meio louco. Você é com quem sinto uma conexão de verdade. Sei que somos almas gêmeas. Senti um arrepio ruim. Tudo aquilo era exagerado para pouco tempo junto. Somos almas gêmeas, repetiu pegando minha mão, me encarando fundo e fez a pergunta mais estranha da minha vida. Quer casar comigo? Fiquei em choque. Era nosso 3º encontro, a primeira vez que dormíamos juntos, e ela já me pedia isso. Sério? É lindo, mas isso é rápido demais. Só 3 encontros. E tentei explicar enquanto levantava, procurando minha roupa que não encontrava. Cadê minhas coisas? Perguntei. E ela riu. Acha que pode me usar e depois me largar do nada? Disse sarcasticamente, me gelando. De repente, pegou a vela de lavanda e jogou na parede com força. Antes que eu reagisse, tirou uma faca grande da cozinha debaixo do travesseiro. Essa aqui gosta de fazer as coisas que me deixam felizes, falou passando o dedo na lâmina com um olhar perturbado. Tentei acalmar, mas ela surtou e correu com a faca levantada. Senti uma dor aguda no ombro. Ela me acertou. Gritei, empurrei ela para longe, encostando na parede. Tive sorte que a porta do apartamento estava só no trinco, não trancado com chave tetra. Girei a maçaneta e saí correndo. Fui direto pro hospital, levei pontos e bloqueei o número dela em tudo. Passaram-se alguns meses e achei que tinha acabado o nesadelo. Uma tarde no escritório, a secretária me chamou no interfone. Fulano, tem uma cliente aqui insistindo para falar contigo. Ok, pode mandar ela entrar. Respondi, achando que era trabalho. Mas quando a porta abriu, meu sangue gelou. Era ela. Oi de novo. Falou com um sorriso macabro. Senta aí. Ordenou. Ela abriu o casaco longo, mostrando cortes fresquinhos por todo o corpo. Olha o que você fez comigo. Tentei pegar o telefone da mesa para chamar a portaria ou a polícia, mas ela foi mais rápida. Nem pensa. Disse sacando uma arma da bolsa e atirou no telefone. O barulho foi alto e o telefone explodiu em pedaços. A secretária que estava na porta gritou e saiu correndo pelo corredor. A Flávia, fora de si, atirou de novo na máquina de café, fazendo voar água quente para todo lado e apontou a arma para minha cabeça. Últimas palavras? Perguntou. Fechei os olhos esperando o fim. Ouvi outro estrondo e senti uma pancada no mesmo ombro de antes. Caí no chão, zonzo, e ouvi ela gritar: Fica aí, não se mexa. Minha visão ficou turva. O tiroteio ativou o protocolo de segurança do prédio. As portas dos elevadores e escadas se fecharam automaticamente, impedindo a circulação. Mas a segurança liberou o acesso para a polícia tática entrar. Eu apaguei. Quando acordei no hospital, o policial me contou o resto. A polícia chegou rápido. Encurralada no corredor, sem poder sair pelo corredor ou escada porqueados, ela voltou para o meu escritório, atirou contra a janela de vidro temperado até estilhaçar tudo e se jogou do 13º andar. Não teve chance. A polícia contou que eu nasci de novo. Na casa dela, acharam um santuário com fotos de vários homens mortos, inclusive do ex-namorado. A polícia acredita que algumas mortes foram acidentes ou suicídios, mas ela fez bastante vítimas. Por algum milagre, eu escapei. Hoje, quando estou em casa ou no trabalho, nunca fico de costas para a porta. O relógio marcava quase 8 da noite quando dei os últimos retoques no meu cabelo.
Minhas mãos tremiam levemente enquanto ajustava os cachos, traindo o nervosismo que tentava esconder. Encontros às cegas sempre me deixavam ansiosa, mas este parecia diferente. Tem certeza que quer mesmo sair com um cara que você só conhece por fotos de perfil? Perguntou Júlia, minha colega de quarto, sem tirar os olhos do celular onde assistia a vídeos de gatos. Conversamos por semanas, Júlia. Ele parece legal, respondi, aplicando um último toque de batom. Ela apenas deu de ombros. O carro de aplicativo já me esperava lá fora, e em 20 minutos eu estaria no café onde marcamos nosso primeiro encontro. Matheus e eu tínhamos nos conhecido algumas semanas em um aplicativo de relacionamento e, após muitas conversas, finalmente decidimos nos encontrar pessoalmente. Quando cheguei ao café, avistei-o imediatamente. Vestido todo de preto, Matheus estava sentado na única mesa vazia do lugar. Ao redor, vários casais conversavam animadamente, criando uma atmosfera romântica que me deixou ainda mais nervosa. Desculpe o atraso, disse ao me aproximar. Ele sorriu, olhando para o relógio de pulso. Só esperei 30 dias ou 20? Brincou. Rimos juntos e a tensão inicial se dissipou. A conversa fluiu naturalmente enquanto compartilhávamos alguns pratos. Matheus era engraçado, atencioso e parecia genuinamente interessado no que eu dizia. Comecei a considerar a possibilidade de continuar a noite na casa dele, quando, por volta das 9h30, ele se levantou para ir ao banheiro. Enquanto o observava se afastar, notei algo caindo do bolso dele. Era um lenço dobrado. Instintivamente me abaixei para pegá-lo, mas ao tocá-lo senti algo estranho. O lenço tinha um peso incomum, como se envolvesse algum objeto. A curiosidade falou mais alto, e olhando ao redor para me certificar que ninguém observava, desdobrei o tecido. Meu estômago gelou instantaneamente. Dentro do lenço havia um bisturi cirúrgico, sua lâmina manchada com o que parecia ser sangue seco. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava vendo. As palavras de Júlia ecoaram na minha mente como um alarme. Preciso sair daqui? Pensei, dobrando rapidamente o lenço. Após um momento de hesitação, guardei o lenço na minha bolsa. Não era a decisão mais lógica, mas naquele instante de pânico, pensei que poderia ser uma evidência importante caso algo acontecesse. Forcei-me a respirar fundo e a compor minha expressão quando vi Matheus retornando. "Tudo bem?" perguntou, notando minha mudança de comportamento. "Sim", menti, tentando sorrir. "Só verificando algumas mensagens." Seus olhos, que antes me pareciam gentis, agora tinham um brilho inquietante que não havia notado antes. Ou talvez fosse apenas minha imaginação alimentada pelo medo. "Que tal irmos para minha casa depois daqui?" sugeriu ele, inclinando-se sobre a mesa. Meu cérebro trabalhou rapidamente para encontrar uma desculpa. Acabei de receber uma mensagem da Júlia. Ela não está se sentindo bem e preciso voltar para casa. Disse tentando soar natural. "Podemos marcar outro dia." A mudança em seu semblante foi imediata e assustadora. Seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão que não consegui decifrar. Lentamente, ele pegou o garfo do meu prato e começou a batê-lo na mesa, entre seus dedos abertos, num ritmo cada vez mais rápido. O barulho das conversas ao redor pareceu diminuir, e tudo o que eu conseguia ouvir, o som metálico do garfo batendo contra a madeira. Pequenas lascas começaram a saltar da mesa a cada golpe. "Matheus", sussurrei, sentindo a garganta seca. "O que você está fazendo?" Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos nos movimentos do garfo que aceleravam a cada segundo. De repente, uma gota de sangue apareceu em seu dedo, mas ele continuou como se não sentisse dor. "Para com isso", notando que algumas pessoas nas mesas próximas começavam a olhar em nossa direção. "Isso não tem graça." Quando finalmente levantou os olhos para mim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo predatório naquele olhar, algo que me fez sentir como uma presa encurralada. "Se você não parar, eu vou gritar", avisei, reunindo toda a coragem que consegui encontrar. O garfo parou abruptamente. Matheus olhou para o pequeno corte em seu dedo e, num gesto que me revoltou o estômago, lambeu o sangue lentamente. "Pensei que passaríamos mais tempo juntos esta noite." "Outro dia, talvez", respondi, tentando não demonstrar o pânico que sentia. Ele chamou o garçom e pagou a conta. Eu queria oferecer para pagar minha parte, mas estava tão assustada que não consegui pronunciar uma palavra. 5 minutos depois, estávamos do lado de fora do café. "Boa noite",
murmurei, virando-me para ir embora o mais rápido possível. Antes que pudesse dar um passo, senti seus dedos se fecharem ao redor do meu pulso com força surpreendente. Ele me puxou para perto, tão perto que pude sentir seu hálito quente no meu raço. Pensei que você tivesse gostado de mim, disse com uma voz que tentava soar magoada, mas tinha um tom ameaçador. Eu gostei, respondi rapidamente. Só preciso mesmo ir para casa agora. Seu aperto aumentou e pude sentir meu pulso acelerando sob seus dedos. Por um momento, pensei que ele não me deixaria ir. Seus olhos percorriam meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. De repente, sem aviso, ele me empurrou com força. Desequilibrada, caí no chão, sentindo a dor aguda quando meus joelhos rasparam no concreto. Minha calça rasgou e logo senti o sangue quente escorrendo pela perna. Olhei acima, atundada, a tempo para ver Mateus cuspir em minha direção. O gesto foi tão inesperado, tão carregado de desprezo, que fiquei momentaneamente paralisada. Quando te encontrarem, se é que vão te encontrar, disse ele, abaixando-se para sussurrar em meu ouvido, você não será nem reconhecível. Depois se afastou, caminhando calmamente pela calçada, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali tremendo, incapaz de me mover enquanto observava sua silhueta desaparecer na noite. Um funcionário do café, que tinha saído para jogar o lixo, me viu caída e correu para ajudar. Ao ver meu estado e o sangue em minhas pernas, chamou a polícia imediatamente. Em menos de 15 minutos, eu estava no banco traseiro de uma viatura envolta em um cobertor térmico, ainda tremendo incontrolavelmente. Na delegacia, relatei tudo aos policiais, incluindo o bisturi que encontrei. Entreguei o lenço como evidência. Eles tentaram localizar Mateus através do aplicativo de relacionamento, mas sua conta já havia sido deletada. Sem sobrenome, endereço ou qualquer outra informação, além de algumas fotos, as chances de encontrá-lo eram mínimas. Na semana seguinte, não consegui dormir direito. Cada barulho me fazia pular da cama, certa de que Mateus havia me encontrado. Júlia, preocupada com a minha segurança e com a dela também, sugeriu que nos mudássemos. Em 10 dias já estávamos em um novo apartamento do outro lado da cidade. Hoje, um mês após aquele encontro terrível, ainda carrego spray de pimenta e um aparelho de choque na bolsa. Instalei sistemas de segurança extras em casa e raramente saio sozinha à noite. Deletei todas as minhas contas em aplicativos de relacionamento e tenho dificuldade em confiar em pessoas novas que entram na minha vida. Às vezes me pergunto se Mateus era realmente um predador procurando a sua próxima vítima, ou apenas alguém com sérios problemas mentais. De qualquer forma, aprendi da maneira mais difícil que por trás de um perfil cuidadosamente construído online se pode esconder alguém completamente diferente e potencialmente perigoso. Não sei se algum dia voltarei a me sentir completamente segura, mas estou aprendendo a viver com esse novo normal e espero que minha história sirva de alerta para outras pessoas. Confie nos seus instintos e nunca ignore os sinais de alerta, por menores que pareçam.